Bom, vamos lá. Padrões e estilos encadeados, né? A gente já começou a falar de padrões no vídeo anterior, mas vamos lá. No nosso projeto, a gente tem essa questão de padrões que a gente pode adicionar em outro lugar, né? Então vou devagar aqui em algum texto, por exemplo, vou pegar essa parte aqui de texto e organizar algumas coisas. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever capítulo 2, deveria estar no texto, e inventar um título aqui, seria igual Porciftora. Nesse padrão de texto que a gente viu, e aí eu vou falar um pouco mais de outros padrões para frente, eu vou ter uma citação, vou ter um autor, né? E eu vou ter o meu texto começando posteriormente. E aí o que acontece é o seguinte, eu posso vir aqui e vir, esse daqui é o título, é o número do capítulo, eu tenho que zerar aqui e eu não atualizei. Botãozinho direito, redefinir estilo, vou fazer isso para todos. Esse aqui é o título do capítulo, percebo que está desalinhado, aí eu vou zerar aqui novamente, zerei mas não atualizei, redefinindo o estilo. Eu tenho aqui, eu vou fazer para todos, né? A citação, botãozinho direito, a citação, atualizei. Esse cara de cá que é o autor da citação, atualizei também. E tá faltando um cara. Pronto. Então esse daqui é o meu texto, né? Do próximo capítulo. Eu posso gerar vários entries aqui, mas não é muito inteligente não. Na caixa de texto, a gente sabe que o texto começa nesse de cara de cá, a gente pode trazer para cá. E aí o que acontece é, em tese, em um livro, os capítulos sempre começam na página à direita, né? Então eu posso vir aqui em páginas, pegar esse cara de cá, botãozinho direito, inserir páginas, uma página, inserir uma página em branco aqui, e aí começa o meu texto, né? Percebam que a padronização do texto ficou igual, né? Capítulo e tal. Só que para eu clicar toda vez em todo o capítulo fica difícil. Vou fazer só mais um ajuste aqui, e aí vocês vão ver uma coisa legal, que é no autocitação, que eu vou atualizar, redefinir estilo, eu vou adicionar também mais linha, né, até recomeçar o texto. Então 56 pontos aqui para ele ter um espaçamento maior, e aí isso vai atualizar no outro assim que eu redefinir o estilo. Pá, voltou para lá, mas aqui o texto foi atualizado. Obviamente que aí o meu texto vai correr, né? E a gente tem que estar ligado nisso, porque faz parte das automatizações. Aí a gente traz para cá as duas linhas ou três linhas que desceram, e a gente volta a ter aquela nossa organização na nossa página mestre central. Uma outra coisa muito comum em texto é o seguinte, esse distanciamento aqui que a gente coloca de parágrafo, ele existe para separar parágrafos. Então, se no meu parágrafo normal eu tenho uma entrelinha de 14, e aí no fim do parágrafo eu vou ter 14, ou eu vou ter 0, eu posso dizer que eu vou ter 0. Eu vou atualizar aqui e vai mudar tudo, né? E essas mudanças aparecem no meio do projeto, acontece, tá? Então é importante a gente pegar um capítulo, fazer o teste. Tá? Então estou apertando o meu texto aqui, não tem um distanciamento muito grande aqui entre as coisas, tá tudo bem. Mas o recuo do parágrafo, ele existe para que a gente possa separar os parágrafos. Então, no meu primeiro parágrafo, eu não preciso de um recuo de parágrafo. Então, esse cara aqui eu não preciso de um recuo de parágrafo. E aí eu posso chamar esse cara aqui de capitular
parágrafo, ou parágrafo particular, ou simplesmente capitular. E a capitular existe para isso, né? Então eu posso pegar aqui e dizer que eu tenho uma letra capitular que está marcando o meu início de capítulo, né? E é para isso que serve essa letrinha maior aqui, que é muito legal. Então, vou dar um clique aqui, adicionar o P que faltou, aumentar para 3 e redefinir o estilo, né? Tá redefinido o estilo aí. Vamos seguir. E aí eu ajusto o texto, obviamente, sempre, né? Mas não é só o texto, é caixa de texto. Então essa é a maior parte do nosso trabalho na editoração. Obviamente tem toda a questão de ajustes. Eu vou deixar esse cara do jeito que está, porque eu quero apresentar outra coisa interessante para vocês. Tem uma coisa chamada estilos encadeados que nos ajudam bastante. Ora, se todo meu capítulo de um projeto gráfico, eu tenho um capítulo, eu tenho texto, eu tenho demais elementos, isso facilita para a gente o nosso projeto gráfico. Vamos dar um exemplo paralelo aqui, por exemplo, o G1 do Grupo Globo, né? Eu tenho várias informações aqui aleatórias. Então, 26 locais viram patrimônio mundial e um só é brasileiro. Beleza. Aí eu vou ter, obviamente, a parte de cima aqui, né, da interface desse site. E aí eu vou ter o lugar, turismo e viagem. Eu vou ter esse elemento aqui, que é o título. Eu vou ter o lead, né, que é uma informação geral do que está acontecendo, quem escreveu, que horas isso foi atualizado, imagem, texto. Pensando que no digital o espaçamento entre parágrafos é mais importante, e outras relações, né? E aí quando a gente vem no nosso, esse daqui é o nosso padrão. Então quer dizer que toda vez que eu tiver um capítulo, número de capítulo, que é o meu primeiro tipo de parágrafo, o meu próximo estilo, ele vai ser o título do capítulo. Enquanto que depois do título do capítulo, o meu próximo estilo, ele vai ser uma citação nesse projeto. Enquanto que depois da citação, eu vou ter o autor da citação. Enquanto que depois do autor da citação, eu vou ter a capitular. Desculpa, autor da citação, eu vou ter a capitular. E depois da capitular, eu vou ter o normal. Então esse é o encadeamento do texto. E isso é uma coisa muito legal, porque se eu adicionar algumas páginas aqui, e eu acho que talvez o texto não vá até o final, mas aí a gente vai organizando. Vou chegar aqui e Shift. Ele vai até onde for. Pronto. Eu vou dizer que aqui eu tenho um ponto. E aqui começa o meu capítulo 02. Nem lembro se estava capítulo 02, 03, título citação, autor e primeiro parágrafo, né? Então tem aí encadeamento. Então se eu pego esse cara aqui e venho em número de capítulo, botão direito,
de errado não está certo. Um instante. Aplicar título de capítulo encadeado. Cadê isso? Preencher, encadeado. Opa, pessoal, voltando aqui à gravação, eu cometi uma gafe aqui, né, que os estilos que a gente criou, a gente aplica aqui, mas para gerar um fluxo de estilos, a gente precisa selecionar os parágrafos e aí sim, número do capítulo, depois o próximo estilo, aí ele vai entrar com fluxo, né? Se todo outro texto já está em normal, aí ele vai se adaptar. Então a gente tem aí 12 e o nosso estilo, né? Então capítulo, etc. Lembrando aqui nessa relação, quando a gente vem na página, né, aqui está a nossa página principal, eu posso, selecionando as duas, duplicar, ou simplesmente Ctrl C, Ctrl V, desculpa, aqui embaixo, né, trazer para cá, dupliquei as páginas. Eu posso, por exemplo, diminuir na página B, indicando ela como capitular, margens e colunas, aumentando bastante aqui, por exemplo, a entrada, né, para de repente na minha página capitular trazer esse tipo de parâmetro para eu poder organizar o meu texto aqui. Então todo o meu texto precisa ser organizado, mas aí eu trabalho com caixa de texto, né? Um trabalho muito mais tranquilo. Eu trago aqui minha página mestre, jogo para cá, ajusto minha caixa de texto e aí eu vou dialogando com o meu texto de uma maneira mais fácil, né? Então a grande sacada dos estilos alinhados, estilos de parágrafo alinhados, é que se a gente, eu até desvinculei aqui para fazer um teste, deixa eu vincular de novo para cá, né? Então esse texto aqui caiu errado e aí eu preciso reorganizar aqui minha caixa de texto. Organizei minha caixa de texto, incluo entre essa mais uma página para que minha página fique aqui no ímpar, né? E aí eu posso alinhar. Então, o fluxo é definir bem qual é a minha tipografia, definir meus tipos de parágrafo e ir ajustando, né? Então, aqui, por exemplo, no capítulo 3, eu não dei um enter nesse cara, né? E aí o texto ficou estranho. Então, eu vou selecionar aqui uns 3 parágrafos, 4 na verdade, e aí eu vou, número do capítulo, aplicar número do capítulo, depois o próximo estilo, e ele vai ajustar o meu texto com o número do capítulo, o título, a citação, o autor, a capitular e aí consequentemente o texto final, né? Então tem que selecionar os parágrafos que fazem parte da mudança e ajustar. Valeu pelo vídeo, até o próximo.